professora Cesarina Maria Nobre Souza. Seja bem-vindo ao nosso terceiro ciclo de diálogo com especialista, e hoje nós vamos tratar sobre controle social e planejamento dos sistemas de saneamento. Professora Cesarina, professora do Instituto Federal do Pará, é uma honra, professora, estar aqui com a senhora hoje. A Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, Seção Pará, agradece ao Instituto Federal do Pará a oportunidade de tê-la aqui conosco. E nós gostaríamos, antes de iniciar essa live, né, que vai tratar de um tema tão especial, nós gostaríamos de prestar uma homenagem ao nosso professor Marcos, né, falecido, que uma situação que nos abalou demais, né, um professor muito querido, curso, né, os professores do curso de saneamento, tecnologia em saneamento ambiental, técnico em saneamento integrado e subsequente, as coordenações dos professores, nesse momento, prestam, então, essa homenagem ao professor Marcos, e sabendo que todos nós sentimos muito essa perda. Fica aqui a nossa solidariedade aos familiares e amigos e aos alunos do nosso querido professor Marcos. Ok? Professora Cesarina. Professora Cesarina, a nossa terceira convidada para esse terceiro ciclo. Professora Cesarina, vou fazer uma apresentação rápida aqui da professora Cesarina. Ela possui graduação em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal do Pará, lá em 1991. Em 2001, mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela Universidade de Brasília. O doutorado da professora foi em Saúde Pública, na área de Saúde Ambiental, pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Faculdade Oswaldo Cruz, em 2007. E pós-doutorado em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela Universidade de Minas Gerais. Saúde Pública e Ambiental, avaliação dos impactos do saneamento sobre a saúde pública e ambiental, saneamento e promoção da saúde, pesquisa qualitativa e saneamento e saúde e ambiente. Também atua em política de gestão de saneamento, controle social e saneamento, né, que é o tema aqui do nosso diálogo, especialmente no estudo das experiências participativas em outras áreas de políticas públicas e sua contribuição para o saneamento, bem como o desenvolvimento de metodologias de capacitação de agentes sociais para o fortalecimento de ações participativas em saneamento. Observem, então, caros ouvintes do Instagram e do Facebook, que a professora Cesarina estava sendo muito esperada, né? E a ABS, aqui em nome de nossa presidente, Vanessa Mello, agradece imensamente. Me sinto aqui como entrevistador honrado, professora, que está aqui com a senhora nesse momento, e já aproveito para entrar na contextualização, para lhe passar a palavra, né? Só lembrando que nós estamos aqui com o Instagram e com o Facebook. A partir da Constituição Cidadã, nós entendemos que o contexto, né, para a participação da população nas decisões, no processo decisório, conquistou, né, um avanço, representou um avanço. Por outro lado, quando se fala em saneamento, tecnicamente, quem atua diretamente na engenharia, no projeto, no planejamento,
na execução, na operação dos sistemas, sabe que não houver um equilíbrio entre o que está se programando, para quem está se programando, quem vai utilizar, esses sistemas eles tendem a não funcionar. Na verdade, a probabilidade de tudo ser construído e nada funcionar é muito grande. Existem muitas experiências. Esse avanço da participação da população, talvez um contexto legal, favorável, ele vem garantindo essa possibilidade da população tomar parte desse processo de construção do planejamento do sistema de saneamento. É fato. As políticas hoje que envolvem o controle social na educação, pobreza, saúde, elas, de fato, elas têm recebido essa contribuição da população. Professora Cesarina, por favor, nos contemple com o conceito de controle social, né, o que vem no contexto legal, e faça aí uma introdução que possa, então, esclarecer para o nosso ouvinte essa parte conceitual e os primeiros elementos também do contexto legal do que é controle social. Por favor. Pois não, Valdinei. Boa noite a todos. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês nesse momento de retorno ainda às atividades acadêmicas após alguns momentos mais difíceis, né, nesse período da pandemia, mas eu gostaria de começar corroborando, né, essa homenagem, as palavras que o professor Valdinei proferiu ainda há pouco em relação ao professor Marcos Antônio Batista Ramos, que nós ainda estamos nos acostumando a estar na ausência dele do ponto de vista físico, mas sabemos, né, que ele segue no outro plano da vida. E assim desejamos que ele esteja bem, que a sua família que ficou consiga alcançar o devido consolo e continue também a sua jornada aqui. Bem, a respeito do controle social, como você disse, Valdinei, o grande marco do controle social no nosso país é a Constituição Cidadã de 1988, mas quando a gente fala em marco legal do saneamento e o que ele nos traz em termos de controle social, o que ele estabelece em termos de controle social, a gente tem que pensar não só na nossa lei nacional 11.445, mas além dela, existem, compondo esse marco legal, diversas resoluções do Conselho das Cidades, os decretos regulamentadores da Lei 11.445, que é o decreto 7.217, a lei que estabeleceu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos e o seu decreto regulamentador 7.404, o regimento interno do Concidades e por aí vai, né? Então, dentro desse conjunto de diplomas legais, a gente vai encontrar um conceito de saneamento que se apoia em algumas conceituações clássicas da sociologia, da psicologia, da ciência política. O termo controle social ele é polissêmico e a depender do campo do conhecimento, da área do conhecimento onde ele está sendo aplicado, ele tem uma acepção. Na sociologia, ele está ligado aos mecanismos de cooperação que tornam a comunidade coesa, e isso leva a ordenamento social, a manutenção da ordem social. No campo da psicologia, tem a ver com os estudos de Freud, que
estabeleceu, definiu, categorizou uma estrutura da personalidade chamada superego, que introjeta a ordem social, a cultura vigente e estabelece o controle das manifestações da pessoa, individualmente e também coletivamente. E, por fim, na ciência política, nós temos aí duas grandes contribuições, a de Karl Marx e a de Gramsci, Antônio Gramsci. E a partir, principalmente, da contribuição de Gramsci, é que se tem a percepção do controle social dentro da relação Estado-sociedade civil. Né? Gramsci diz que o Estado não se separa da sociedade civil, eles são apenas separados metodologicamente para que a gente possa entender melhor como funcionam, mas há entre eles uma relação estreita, indissolúvel, a ponto de ele chamar de unidade orgânica. É uma unidade orgânica na diversidade. Então, ele considera que Estado e sociedade civil são essa unidade. Ele considera que a sociedade civil não é um ente, mas sim um espaço, um palco, uma arena na qual os atores sociais atuam, né? E esses atores, eles convergem em determinada direção, estabelecendo o consenso e a hegemonia que vai exercer a sua influência sobre o Estado restrito, que é o Estado onde há o poder político. Né? A sociedade civil é o espaço onde está o poder ideológico. Então, a possibilidade de se ter controle social nessa perspectiva e principalmente o controle a partir das classes subalternas, é que essas classes consigam estabelecer entre si um consenso e alcancem a hegemonia e consigam, assim, influenciar a direção da política pública, né, as ações do Estado, para que o Estado, então, estabeleça essas políticas em prol das demandas desse conjunto de entes da sociedade que alcançou a hegemonia. Né? Lembrando também que o Estado, do ponto de vista político, ele faz concessões aos atores da sociedade civil, né? Ele sustenta, ele mantém a classe dominante e, ao mesmo tempo, incorpora demandas sociais com as quais ele busca sustentar a classe dominante através desse jogo, né, de concessão, mas para manter o status quo na verdade. Então, dentro dessa perspectiva aí, a gente vai encontrar uma conceituação para o controle social, que é a capacidade de interferência dos entes, dos atores sociais organizados, né, na sociedade civil, nessa arena que é a sociedade civil, perpassada por interesses diversos, né, que entram em disputa em busca de exercerem a hegemonia no Estado político. Né? Aí a gente pode pensar em relação ao saneamento. Que atores sociais são esses? Bem assim, especificamente. Somos nós, usuários dos serviços, né? E dentro dessa categoria, usuários, na qual nós estamos, por exemplo, em relação a resíduos sólidos, tem o usuário que mora na rua principal. Qual é o interesse dele? Que o lixo seja coletado, que todos os resíduos sejam coletados, né? O morador da rua de trás, ele quer que o resíduo saia da rua dele. Então, ele leva o seu resíduo para a rua da frente, para a rua principal. Né? Ele alcançou ali o seu objetivo. O objetivo dele é se livrar do lixo que ele produziu da sua vizinhança. Ele deseja que na sua casa, ele quer ter o acesso à água potável em quantidade e qualidade
adequadas, de acordo com o interesse dele, mas ele não está muito preocupado se o vizinho lá da Baixada também tem esse mesmo acesso, né? Então, aí são exemplos de interesses que se chocam, que não convergem dentro da mesma categoria de usuários. Imaginem se a gente for colocar aí, né, indústria, os interesses políticos, os interesses do sujeito que é o líder comunitário que quer se eleger vereador. Enfim, aí é um caldeirão. É exatamente essa figura que a gente costuma utilizar para apresentar o controle social. É um caldeirão, né? Que pode explodir a qualquer momento. E a gente, na verdade, deseja que seja uma explosão benéfica, né? Que seja o compartilhamento do poder de modo que se busque políticas públicas justas que venham a atender à necessidade da população e principalmente da população mais carente, né? Então, professora Cesarina, agora eu imagino que o nosso ouvinte ele já esteja tanto quanto incomodado com uma determinada situação. Espera aí, aqueles dois moradores, o da frente e o da rua de trás, eles precisam se olhar e dizer assim, espera aí, nós precisamos nos unir, não contra o sistema, não contra o Estado, mas nós precisamos nos unir para nos posicionarmos, porque nós precisamos que o resíduo vá embora, tanto um quanto o outro, né? Então, para isso, o sistema tem que funcionar. O carro coletor tem que funcionar no dia e na hora exata. E aí um tem que olhar para o outro e dizer assim, não, peraí, nós precisamos nos unir porque o sistema é para nós. Né? Eu imagino que o raciocínio já esteja se formando, né? Exatamente. Isso é o controle social. Isso é o controle social, né? A busca é o consenso da categoria, né, da comunidade, o consenso que vai levar com que ela se fortaleça e consiga exercer influência sobre a política que o Estado estrito vai desenvolver, né? Então, não é ser contra o Estado, não é ser terrorista, jogar bomba em lugar nenhum. Absolutamente. Isso é o controle social, ele prevê ações pacíficas, né? Ações de diálogo. Quando a gente fala exercer influência, sim, eleger um representante seu que vá estabelecer legislações, normas, né? É buscar o diálogo, é reivindicar de maneira pacífica, de maneira ordeira, né? Não estamos falando aqui de atos terroristas de forma alguma. É dentro da lei que a gente estabelece essa influência, né? Que a gente busca exercer essa influência. Para isso, os conselhos gestores das políticas públicas, e no caso, o Conselho Municipal de Saneamento, que não deve ser só para água e esgoto, mas que deve incorporar todos os componentes do saneamento, né? Os que a lei prevê, que são água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem, a nossa lei nacional, e os outros que ela não soube incorporar, né? Porque, enfim, é uma outra história e a gente vai fazer uma outra live para discutir essa questão, né? Então, nós estamos falando, dentro da concepção gramsciana, de uma unidade indissociável, que é o Estado, o espaço Estado e o espaço sociedade civil, né? O ente Estado e o espaço sociedade civil, que são indissociáveis, que são uma unidade orgânica, né? E que precisam, uma vez dentro do espaço da sociedade civil, as classes subalternas, as classes trabalhadoras, nós, usuários dos serviços, nos unirmos da rua da frente, da rua de trás, da esquina, do município X, do município Y, porque existe a política estadual e a política nacional, de modo que a gente possa alcançar a garantia do atendimento das nossas demandas.
Deixa eu aí, aproveitar só um momento, desculpa. É uma questão mais técnica, né? O áudio do seu computador, ele está saindo aí, o áudio do seu computador, quando a senhora fala? fala de novo, Baixa o áudio do seu computador. Deixa ele baixo, o áudio do para eu computador. baixar. Tá, tá. Pode deixar ele neutro, a senhora não precisa ouvir. Porque quando ele sai, ele... Tá, melhorou? ele vai... É porque quando ele sai, aí ele interfere no áudio do Tá, ok. Instagram. Eu zerei Tá? ele. Tá bom. Pode seguir. É só que a interação do nosso público aqui que já percebeu, de fato, a necessidade da comunidade se unir, né? E de que, deixa eu ver aqui, que a gente vai sempre interagir com o nosso público aqui. União da comunidade... A Priscila... E aí tem a tietagem, né? Você já viu, né? Tem aluno com saudade, enfim. Isso aí faz parte. É bom porque é ao vivo, né? Pode seguir, professor. Tá. Então, estamos falando da lei, né, 11.445. E aí ela vem com aquela conceituação, controle social, é o conjunto dos mecanismos, dos procedimentos que garantem à sociedade civil algumas coisas. O quê? Informações, que ela tenha informações sobre o que o Estado está fazendo, né? Quando eu falo Estado, governo, né? Não estou falando Estado do Pará, Estado, enfim, o Estado de unidade política, não. Então, garante o acesso a informações, representações técnicas e participação no quê? Desde o processo de formulação da política, né? O processo de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento. Então, vejam só, lá no diagnóstico do Plano Municipal de Saneamento, né, é importante a participação da população, mas não é só lá. A população tem que seguir nesse acompanhamento. É a mesma coisa, a gente votou para vereador, vamos concluir a votação para prefeito em 2 semanas, e aí terminou e pronto. Não é assim, não pode ser assim. Nós temos que assumir a nossa posição o tempo todo, de cidadãos, né, que acompanham o desenrolar do que eles estão fazendo. Eles são aqueles que são nossos representantes e o nosso governante municipal. Então, eles têm que fazer aquilo que a base, nós somos a base, aquilo que a base requer. E aí, o controle social se dá a partir daí. A gente precisa se unir, né, conversar, identificar demandas, buscar união para, então, exercer essa influência e direcionar a política pública para aquilo que a gente precisa, né? Então, a análise desse marco legal, e novamente eu repito, não estamos falando só da lei nacional, mas de todo o conjunto da legislação brasileira, que envolve resoluções do Concidades, leis e decretos, a gente pode observar, e especialmente comparando o marco legal, o controle social no marco legal do saneamento, com o controle social no marco legal dos resíduos, dos recursos hídricos e da saúde, né? Principalmente o da saúde, que é a pioneira no controle social, na participação social no nosso país. A área de saúde despontou a partir da reforma sanitária, da metade dos anos 70, e veio crescendo, numa efervescência que, que felizmente, graças a Deus, influenciou bastante a condução da política de saneamento, a construção da política de saneamento no nosso país. Então, o nosso marco, ele define os mecanismos de controle social, mas, diferentemente da saúde, ele estabelece mecanismos apenas consultivos e não deliberativos, né? Isso gera aí um problema ligado à efetividade, né? Se o controle social na saúde, o controle social nos recursos hídricos são deliberativos, os conselhos atuam de forma deliberativa e têm dificuldades, inúmeras dificuldades em relação à efetividade, não é? Inúmeras, incontáveis. Que dirá de um conselho
cujas resoluções, cujas ações são apenas consultivas, né? Então, o governante aceita se quiser, né? Aceita se quiser. E muitas vezes, mesmo em conselhos deliberativos, o governante faz aquilo que se pode dizer assim, entre aspas, ele senta em cima, né? Ele trava o processo. E o conselho não consegue acioná-lo através do Ministério Público para que ele faça com que a resolução seja cumprida, né? Então, no nosso marco, há a definição dos mecanismos de controle social de forma consultiva. Ele atribui um caráter bastante relevante ao controle social, porque estabelece que o controle social é um princípio a partir do qual o saneamento, a prestação dos serviços de saneamento em todo o território nacional deve ser feita, né, com controle social, e estabelece que o controle social é uma condição para a validade dos contratos de prestação de serviço e para receber recursos, o que é algo que a literatura coloca como bastante importante para a efetividade, a indução do funcionamento efetivo do conselho, de modo que ele só vai receber recursos, que o município só vai receber recursos se o conselho for efetivo, né? Se o conselho não for apenas para cumprir uma formalidade legal, se ele realmente for efetivo, né? E o conselho também, e o marco legal também estabelece o controle social na implementação de todas as deliberações que forem definidas. Então, eu acho que, dentro dessa perspectiva conceitual, Valdinei, creio que, em rápidas palavras, é isso o que a gente pode falar aqui, para não tomar todo o tempo só com esse item, né? Eu penso que, inclusive, foi muito bem exemplificado, inclusive levando para uma situação assim que é bem peculiar da nossa cidade, que é o desafio a questão do próprio resíduo sólido, né? Professora, nós estamos, nesse momento, neste exato momento, com a avaliação pela comunidade, né, pela população, uma espécie de audiência pública, consulta pública, né, do Plano Municipal de Saneamento. Estamos na fase de elaboração do Plano de Recursos Hídricos, do Plano Estadual de Recursos Hídricos, e também do Plano Estadual de Saneamento, né, entre as mudanças na legislação. Esses três, vamos trazer esses três, né? Eles estão aí postos, inclusive são consultorias externas, né? Tanto na elaboração do plano municipal de saneamento, quanto na elaboração do plano estadual de recursos hídricos, são consultoria externa a partir de licitações. A senhora tem acompanhado, a senhora consegue perceber o exercício do controle social na construção desses planos? Ou, por exemplo, do que ocorreu no próprio Plano Nacional de Saneamento, ou nos moldes do que ocorreu no Plano Nacional de Saneamento? Isso se repete aqui no nosso estado, no nosso município, ou mesmo com todo esse suporte legal, né, esses documentos estão sendo feitos ainda com um grupo muito técnico, né, com o mínimo de influência dessas comunidades. Se a senhora, de fato, constatar isso, que não está sendo efetivo a construção, como é que, já aproveitando, né, como é que a gente poderia essa realidade? Veja, eu penso que não. Existe na literatura, na literatura nossa do saneamento, relatos sobre o funcionamento dos conselhos de saneamento
e a sua efetividade, né? De uma maneira geral, eles constatam baixa capacidade deliberativa dos conselhos por conta de diversos fatores, né? Interferência do executivo, existem conselhos muito atrelados ao executivo, né? Alguns alunos nossos do IFPA fizeram recentemente um trabalho de conclusão de curso que envolvia, que buscava saber quem controla os serviços de manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais em Belém, já que o nosso Conselho Municipal de Saneamento, ele está focado em abastecimento de água e esgotamento sanitário. E os alunos estavam conversando e dizendo da constatação de que os conselhos por onde eles andaram estavam completamente atrelados às secretarias das políticas correspondentes, né? Era o secretário, era o telefone, era o espaço físico, as atas estavam guardadas com a pessoa X, que não era do conselho, que era da secretaria, né? Então, essas interferências, essas ingerências, essa dependência, ela fala em desfavor do controle social, né? A falta de capacitação dos conselheiros também, né? Os conselheiros têm que gerenciar contas, né? As contas públicas, e precisam ter conhecimento disso. Se dentro da nossa cidade, que é uma capital, nós identificamos essa fragilidade, que dirá em municípios do nosso estado com muito mais vulnerabilidades, com muito mais limitações, né? Eu lembro que há um trabalho que faz um estudo sobre o Conselho Municipal de Saúde do município de Melgaço, no Marajó. E a dificuldade é até para chegar no conselho, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas têm mais o que fazer, e da sua vida, da sua família, do seu dia a dia, não é? E aí, se dirigirem para uma reunião do conselho para cuidar da coisa que atende a todos, no interesse coletivo, se torna difícil, né? Então, a capacitação, a valorização e a viabilização da participação dos conselheiros é algo extremamente importante, e tem a questão da baixa representatividade também, né? Quem está sendo representado? Esses são empecilhos. Diga, Valdinei. Professora, eu queria assim, comentar um pouco sobre essa falta de equilíbrio, né? Primeiro que, infelizmente, os nossos governantes, eles, na sua grande maioria, desconhecem que existe, ele desconhece que existe controle social, que existem as ferramentas, qual é o papel dele, qual é o papel do cidadão, né? Ele se acostumou a, de fato, o cidadão elegê-lo e depois esquecer, né? Ainda tem a tietagem, que é aqueles eleitores que, o governante fazendo um bocado de besteira e ainda fica aplaudindo, enfim, o cidadão conhece os seus direitos, inclusive. E aí existe um grande desequilíbrio, porque essa comunidade ela não é articulada, né? A Priscila está até perguntando aqui no Instagram como é que isso poderia, como é que poderia envolver essa comunidade, já que ela não detém o conhecimento técnico. Agora imagina, o poder público ele entra com o seu corpo técnico das suas secretarias, que somente em relação às prefeituras são muito deficitárias, mas existe uma estrutura, muitas das vezes entra com uma consultoria, né? Existe uma estrutura toda montada, né? Existem assistentes sociais, existem engenheiros, enfim. E do outro lado, eu vou dizer do outro lado porque esse processo de construção, muitas das vezes, ele segue um rito que ele se aproveita, né?
das assinaturas da população na audiência pública para fazer valer o que consta na lei, mas efetivamente essa população ela sequer teve condições de entender do que era que estava sendo tratado. Não existe um desequilíbrio aí grande nesse jogo? Existe um desequilíbrio. Como é que a gente poderia equilibrar? Já dê sua sugestão. Esse desequilíbrio ele é plenamente identificado na nossa área de saneamento, na área de saúde, na área de recursos hídricos, na área de meio ambiente, né, nos conselhos de meio ambiente, enfim, é fato. E como é que a gente vai resolver isso? Através de capacitações, né? Nós, dentro do projeto OICOS, que é um projeto nosso do IFPA, Campo de Belém, com mais de 25 anos de existência, nós temos a pretensão, já tivemos isso mais fortemente, mas foram várias intercorrências que nos impediram de colocá-lo também a serviço do controle social, através de capacitações da comunidade, né? Nós desenvolvemos um TCC, um trabalho de conclusão de curso da graduação, que produziu um manual de multiplicação de conselheiros, de formação de conselheiros, isso atrelado à educação popular, né, que é algo fantástico. Educação popular, né, é algo extraordinário. A gente não vai formar terroristas, né? Quando eu falo assim, eu procuro explicar bem do que eu estou falando, né, gente? A gente não está formando ninguém para ser combativo, para ser contra tudo, né? Aquela pessoa do contra. Falou A é B, falou B é A. Não é assim que a gente trabalha, né? No sentido de empoderar, no sentido de fornecer informações, instrumentos para ampliação da capacidade crítica do cidadão, para que ele possa compreender as suas demandas e saber os caminhos pelos quais ele vai buscar a concretização, o atendimento dessa demanda. E aí, só para fechar a pergunta que ficou em aberto antes, né? É possível o controle social, né? O controle social exercido até o momento é, de fato, algo que contribui para os planos que você citou, de recursos hídricos, de saneamento, né? Veja, certamente não é suficiente. A gente quer muito mais do que isso, né? Existem estudos que mostram os tipos vários de participação. Existe aquele que é apenas a consulta e existe aquele em que o cidadão estabelece, define orçamento, né? Nós já tivemos algumas experiências com relação ao orçamento participativo, mas isso também precisa de aprimoramento, precisa de conscientização das pessoas, precisa que nós saibamos atuar dentro desse contexto democrático, né? Que o controle social e o orçamento participativo nos convidam, né? Então, precisamos aperfeiçoar, sem dúvida alguma, capacitar as pessoas, contribuir para o seu empoderamento individual e o empoderamento das comunidades, né, o empoderamento coletivo. Estamos num crescendo. Cada plano que é realizado buscando esse aperfeiçoamento é uma contribuição, sem dúvida. Eu costumo dizer que eu não sou pessimista, né? Não penso em tragédia. Eu acho que tudo que nós estamos vivendo tem um sentido, tem um ganho. Nós estamos aprendendo. E em havendo boa vontade, e em havendo boa vontade dos governos, né? Dos governos que consideram que a participação é algo positivo, e que incentivam isso, como eu já falei antes, a indução federal é algo que, segundo os estudos,
que a gente encontra aí na literatura da nossa área são responsáveis. Essa indução federal, ela contribui para um êxito maior da parte dos conselhos, especialmente quando as verbas só são repassadas quando o município criou o seu conselho municipal. Conselho municipal que atue amplamente, né? Que seja mais, que seja forte, que seja respeitado, que tenha uma boa representatividade da comunidade. Então, assim, em nível internacional, a gente observa que há experiências interessantes na Inglaterra, no Reino Unido, com relação aos conselhos de saúde que eles têm lá, que funcionam um pouco diferente dos nossos aqui, mas sempre foram tidos como uma experiência valiosa que veio sofrendo abalos por conta de toda essa mudança do capitalismo, né, com o neoliberalismo. Então, o Estado foi perdendo funções, foi se reduzindo, né, a redução do Estado, e a necessidade, e os conselhos sofreram consequências disso, né, lá na Inglaterra, no Reino Unido todo também. Mas existem experiências na Espanha, em Portugal, na Itália, na Grécia, e no México também, e segundo o que a gente conhece da literatura, o que eles chamam de aval cidadano, é algo potencialmente interessante em termos de possibilitar a participação dos cidadãos nessas definições de política, né? Então, eu penso assim, estamos num crescendo, O fato é que se hoje a gente não consegue controlar os nossos filhos, né, dentro de casa, na nossa relação pais e filhos, que dirá controlar uma comunidade, uma cidade, enfim, a gente vai então aprendendo a fazer esse diálogo e é fazendo que a gente aprende. E a indução de cima, né, não é a imposição, mas é a indução, o incentivo que vem de cima é extremamente importante. É muito diferente da postura de fechar conselhos, de desestruturar aquilo que, com tanta dificuldade, desde a reforma sanitária dos anos 70, se vem construindo no nosso país. Tinha mais uma coisa que eu ia dizer, mas eu acabo de me esquecer. Daqui a pouco eu lembro. Professora, é assim, agora vamos para... Eu até entendo que é resultado da ignorância, tá? Existe uma arrogância de alguns gestores e quando eles se deparam com esse movimento, né, dos conselhos, onde o conselho ele tem força, ele recua assim, caramba, eu pensei que era eu que mandava aqui. E aí ele percebe que a coisa não é bem assim, eles estranham, e aí eles tentam impor. Eu já participei de algumas situações bem complexas. Agora, a senhora falou de experiências internacionais. Será que nós aqui, eu vou usar assim, um contexto muito próximo da nossa realidade, eu tenho a impressão que a gente regrediu nesse entendimento da força que a comunidade tem, né? Lá na Caripuna, lá no Jurunas, a comunidade ela se unia, fazia os mutirões e fazia coleta, fazia feijoada e todo mundo limpava a rua, vamos limpar a rua, enfim. Hoje em dia as associações elas já nem existem, o conselho não existe, essa representatividade parece que ao longo do tempo foi se apagando. Hoje, inclusive, a gente defende, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, tem uma página lá do Adote a Sua Comunidade, que é aquele rapaz que mora na frente, aquele rapaz que mora atrás. Existe um conhecimento técnico. Um é advogado, um é professor,
a dona de casa, o marceneiro, enfim, existe um conhecimento que é próprio da comunidade, e essa comunidade, a partir do momento que ela se identifica, né, a partir desses conhecimentos, que ela entendimento da possibilidade dela se organizar e dela se posicionar diante de uma consulta pública, enfim, diante do ciclo, que aí eu vou considerar desde o planejamento, o projeto, a obra, a operação e a manutenção do sistema, aí a gente conseguiria, então, talvez, garantir experiências mais concretas, né, desse controle. O que a senhora traz assim, de experiência, até que lhe impulsiona a acreditar nessa possibilidade? Cite aí algumas boas experiências para o nosso público, tanto do Facebook quanto do Instagram. É lógico que aqui, olha, Mary Luce, boa noite, né, IFPA de Belém sendo representada por professora Cesarina, professora Jaqueline aqui. Professor Vergelino Gonçalves, é isso? Olha, Vergelino, olha só. Vergelino, quanta satisfação. Lá do Amapá, professora Ellen, lá de Manaus, que orienta um trabalho do Conselho de Recursos Hídricos, acompanha aqui se posicionando. Aqui, a mesma coisa, os alunos, profissionais aqui entrando, né, fazendo aqui seus comentários. E assim, uma grande responsabilidade, né, estar para nós esse momento assim histórico, né, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Por favor, traga para nós aí algumas mensagens aí com base em experiências, dizer assim, poxa, vamos lá, vamos abraçar essa experiência que dá certo. Muito bem. Acho que antes da Lei Nacional do Saneamento, em 2001, um grupo de professores da Universidade Federal da Bahia atuou em diversos municípios, alguns municípios do estado lá da Bahia, e produziu uma metodologia de elaboração de planos municipais de saneamento envolvendo reuniões locais nas pequenas comunidades, nos bairros. E um dos municípios foi Alagoinhas, que se consagrou nos congressos da ACEMAI, por exemplo, muitos representantes da prefeitura, do SAEB, do SAI, que existia lá naquela época, né? E ali se construiu muita coisa exitosa do ponto de vista de controle social. Mas, como eu disse, a responsabilidade é de alimentar esse processo. Cabe à prefeitura fazer isso. E aí os ventos da política sopraram para outros lados, em outras direções, e aí muita coisa mudou, né, daquilo que tinha sido construído. Mas o plano de saneamento, tudo partiu da comunidade através dessas reuniões com gente do povo, com a dona Maria, com o seu José, perguntando, dizendo o que eles queriam e o que eles não queriam. Isso causa constrangimento, como você disse há pouco, para muitos colegas, muitos profissionais que estão à frente da elaboração do plano, né? Porque nós estamos na engenharia muito engessados dentro daquela perspectiva de exercer o poder do saber que nós temos sobre o outro. Quando o aprendizado agora, a vida, né, nos convida para aprender a exercer o poder com o outro, ombreando com o outro, e não mais sobre. Nós não somos os donos da verdade. Nem por isso vamos
menosprezar o nosso saber. Nós estudamos 5 anos na universidade, nós fizemos 1 ano e meio de curso técnico, nós fizemos capacitações em nível de pós-graduação. Nós sabemos, esse é o nosso saber. Nós sabemos enquanto técnicos e sabemos enquanto usuários, porque nós também somos donas de casa, nós também lidamos com as coisas do dia a dia na nossa casa. Então, isso é importante e nos traz a legitimidade para opinar, para contribuir. E nos mostra que, enquanto técnicos, temos que ouvir aqueles a quem servimos. O saneamento não serve para outra coisa que não seja servir a comunidade, servir a população, assegurar a essa comunidade que ela tenha saúde, né, contribuir para a saúde pública, contribuir para o equilíbrio do ambiente em que vivemos. Não serve para a gente ganhar dinheiro. A gente ganha dinheiro, né? Eu ganho dinheiro com saneamento porque eu dou aula, né? Alguém ganha dinheiro porque trabalha no escritório ou trabalha no órgão que presta o serviço, enfim. Aí tudo bem, aí pode. Mas querer enriquecer, né, às custas desse serviço tão importante, que deve sim ser universalizado, mas o discurso da universalização, ele serve para camuflar muitos interesses que estão aí por detrás, que são os interesses econômicos e interesses que se fundamentam aí na malversação do recurso público, e nós não podemos permitir isso, né? Nós estamos falando de controle social, que também deve atuar no sentido de combater a corrupção, né? De combater qualquer desvio dos objetivos maiores, dos altos objetivos do saneamento, que são a saúde pública e ambiental. Então, estamos buscando desenvolver metodologias, formas mais aprimoradas de ouvir essa população, vencendo os entraves do passado, do tempo em que o nosso país viveu sob uma estrutura bastante autoritária, né? Todos nós já estudamos sobre o Planasa e as limitações que ele impôs, os privilégios para as capitais e o abandono das áreas que não eram de interesse dos governos daquela ocasião. Precisamos ir mais além, vencer esse obstáculo, mudar a nossa forma de atuar, buscando esse compartilhamento com o outro, né, do poder com o outro, compartilhar, trocar, né? Lembro que os nossos mestres na Universidade Federal do Pará muito nos ensinaram sobre isso. Lembro das aulas, você vai construir uma ponte, você vai construir algo assim, você pergunte para a pessoa mais velha da comunidade. Já houve aqui uma grande inundação? Qual a cota máxima que chegou aí essa inundação? Aí aquele senhor conta para a gente que o avô dele contava que lá no tempo dele chegou a tantos metros, né? Aí a gente diz, então temos que levar isso em consideração, né? É uma informação valiosa, né? Como essa, existem outras informações valiosas também que vêm dos saberes populares, né? Do saber daquelas pessoas que vivem ali e que muito podem nos indicar, né? Nos passar informações que vão ser somadas com o nosso cabedal de conhecimento técnico para que as obras possam realmente trazer os benefícios que esperamos, que os recursos sejam aplicados de forma correta. E
independentemente da complexidade da obra, né? Porque a gente conhece inúmeros exemplos de tecnologias absolutamente simples que não vingaram. Por quê? A comunidade não se apropriou. O que que faz a comunidade se apropriar? O que é que faz? Ela precisa ser conquistada. E ela não vai ser conquistada se ela não se ver, se ela não se enxergar, se ela não se vir naquilo. Se a Dona Maria não achar que aquele sistema SODES que está lá, que estava lá em Jutuba, é parte da vida dela, né? E eu sempre falo para os meus alunos, se tiver algum aluno escutando aqui agora, assistindo aqui agora, vai lembrar. Eu conto aquela história da tribo indígena, lá no Mato Grosso. Pessoal, os técnicos foram lá e encontraram um sanitário seco, uma instalação sanitária, uma casinha, no meio do nada. Como assim uma casinha no meio do nada? A Funasa construiu uma casinha no meio do nada? Que absurdo é esse? Aí veio a explicação. Não, aqui havia uma comunidade indígena. Acontece que morreu uma pessoa da família e pelas tradições deles, eles queimam tudo o que era deles e se mudam para outro lugar da reserva da terra indígena. E por isso que a casinha ficou aí. Ora, não era para eles terem queimado a casinha também? Porque era deles. Por que eles não queimaram a casinha? Porque a casinha não lhes pertencia, não faz parte da sua vida. Por que eles aceitaram a casinha? Porque eles querem ter status de quem tem casinha. Mas ela não tem nada a ver com a vida deles. Eles foram embora, ela ficou inteira, sã e salva, no meio do nada. Tá? Então a gente precisa compreender como que essa comunidade vive, o que é importante para eles, qual é o seu folclore, quais são as suas crenças, para que o saneamento seja efetivo, né? Para que as nossas intervenções, mesmo essas tão simples, uma tecnologia tão simples, né? Possa realmente funcionar e contribuir para o alcance dos altos objetivos do saneamento. Não são poucos. Nós temos nas nossas mãos, como sanitaristas, uma missão muito importante. Nós não vamos salvar o mundo, mas os nossos braços, as nossas mãos, a nossa cabeça, a nossa inteligência tem que estar disponível para reivindicar oportunidades de concretizar o nosso trabalho, né? de que as nossas ações sejam realmente voltadas para o benefício da nossa comunidade municipal, estadual, onde quer que nós estejamos, Então, esse é o nosso terceiro ciclo de diálogo. E ele, no primeiro ciclo, ele trouxe os profissionais de saneamento, onde... Não, já liguei aqui. Liguei. Vai sair o áudio lá, porque leva um tempinho, né? Eles trouxeram alguns relatos, justamente porque esses profissionais, hoje, profissionais que estão atuando, né, elaborando esse planejamento, eles são aqueles alunos que estavam lá, né, na Universidade Federal do Pará ou no próprio Instituto Federal do Pará, né, como engenheiro, como tecnólogo em saneamento. E a gente percebeu nos relatos essa sensibilidade a ouvir a comunidade e perceber, inclusive, que informações que não constavam nos anais foram identificadas lá pela Dona Maria, que relatou situações muito peculiares lá da comunidade. O que a gente percebeu? Que, inclusive, a senhora citou que o diagnóstico ele não pode ser abandonado. O que a gente percebeu? É que a necessidade de um novo modelo, né? A gente percebeu a necessidade
de que o diagnóstico passasse a ser dinâmico. Sim. Qual é a estratégia? A consultoria já deve estar contido no edital a forma de entrega do produto, onde o elemento do diagnóstico do estudo, né, principalmente da alternativa escolhida, enfim, ele entregue num formato onde a população tivesse condições de se beneficiar daquilo, né? Para que aquilo não ficasse engavetado, para que aquilo não ficasse no passado, para que aquilo servisse de referência para quando a intervenção chegasse, eles pudessem cruzar. Não, realmente foi isso que nós programamos e agora vai iniciar esse processo. Isso tudo foi complementado com o segundo diálogo, né, por conta de que nós tratamos das tecnologias de geoprocessamento, né, das geotecnologias, onde hoje já existem ferramentas que podem traduzir, transpor aquilo que é muito técnico para uma linguagem acessível, né? Alguns dos nossos ouvintes, inclusive, falaram sobre isso. Seria, então, o primeiro caminho, a acessibilidade a essa informação, diante, inclusive, das orientações ligadas ao sistema de informação, seja de saúde, seja de recursos hídricos, seja de educação, garantir que essa informação ela esteja disponível. Lógico, a senhora mesmo falou sobre a necessidade de qualificar essa comunidade numa rede, né, num programa de educação sanitária e educação comunitária. A exemplo, inclusive, de como começou a Fundação CESP, lá nas primeiras intervenções na formação lá do agente sanitário, enfim, dessa necessidade de levar informação. Seria, então, esse modelo, garantindo que esse diagnóstico passasse a ser dinâmico, ele passasse a ser um produto entregue e ser vivo, atualizado a cada momento, e aí não é só atualizar diretrizes, não, é atualizar com as intervenções novas que ocorreram, para que essa comunidade, então, pudesse perceber, sentir as intervenções, e isso garantiria, então, essa motivação para esse controle. E, logicamente, aqui, no terceiro ciclo, né, de diálogo, a gente percebe esse fechamento, né? Será que a SOABS ela contempla, né, nessa sequência, essa possibilidade da gente trabalhar e, inclusive, induzir os novos editais, os novos trabalhos, para que eles possam, então, garantir esse novo produto, né, inclusive ferramenta de controle social? A senhora consegue visualizar essa possibilidade? Sim, com toda certeza. São instrumentos que estão aí sendo desenvolvidos e são todos muito bem-vindos, né? Sem dúvida alguma, eu acredito que muito benefício será consequente dessas ações aí de aprimoramento dessas tecnologias. Agora, não é suficiente, está longe de ser suficiente, porque se somente isso for feito, não se alcançará a possibilidade de se ter um controle social mais efetivo. Por quê? É preciso conviver com a comunidade. Esse diagnóstico dinâmico, ele não pode partir de uma visão de fora para dentro, ele tem que partir de uma visão de dentro para fora, da qual o agente executor, aquele que está conduzindo formalmente a elaboração do plano, deve participar. Isso me faz lembrar um trabalho de conclusão de curso que eu acompanhei numa
outra instituição, que não a nossa, e a pessoa desejava resolver, essa era a proposta, o problema de esgotamento sanitário das ilhas. E aí tinha em mente uma tecnologia. E uma sugestão que eu dei foi para que os alunos fossem para a comunidade e passassem um período de tempo lá, vivendo na comunidade, tomando café, almoçando, jantando, dormindo, acordando no dia seguinte, a mesma coisa. E aí, eles foram. Né? Eu fui na qualificação, eu dei essa sugestão, e quando eu voltei para a defesa, eu fiquei sabendo de tudo que tinha acontecido. Eles foram, e com 2 dias que eles estavam na comunidade, uma das alunas sofreu um acidente e quebrou o pé. E continuou, quebrou não, fez uma torção no pé, continuou lá sentindo dor e tal, e aí ela teve a experiência mais valiosa que ela poderia ter tido, porque ela teve que usar as instalações sanitárias com o pé machucado. E aí ela sentiu na pele o que era andar por aquelas estivas, chegar lá naquela casinha à noite, né? E voltar, e manquejando, e se ela caísse, era lama lá embaixo, era uma palafita, né? Então, ela lamentou, porque eu não pude ficar, porque aí inchou muito, ela teve que voltar para Belém. Eu disse, minha filha, querida, você teve uma grande oportunidade, extraordinária, e você soube aproveitar, porque agora a sua visão do que você achava que era a tecnologia ideal para aquela comunidade não é, porque você experienciou. Então, conviver com a comunidade, vivenciar com a comunidade. Mas nós, engenheiros, vamos fazer isso? Sim, podemos fazer isso sim, mas também não precisamos achar que nós vamos dominar todo esse conhecimento, não. Existem assistentes sociais, existem psicólogos, existem profissionais de outras áreas que podem contribuir para o saneamento, para que esse processo de diagnóstico, de apreensão da realidade da comunidade seja feito de uma maneira mais fiel possível, da maneira mais fiel possível, né? E isso é controle social. Na formulação da política, na execução da política, na implantação, né? E na avaliação, né? Isso é controle social. E aquilo que eu me esqueci de dizer ainda há pouco, que eu disse que me fugiu, é assim, muitas pessoas criticam, e isso eu já assisti, inclusive, em debates na televisão, criticam os órgãos colegiados, né, gestores de políticas públicas, dizendo que o governo gastava dinheiro pagando os salários dessas pessoas, que os conselhos eram cabides de emprego. E aí é completamente inverdade. Isso é uma inverdade. Os conselheiros não recebem remuneração. Se algum conselho estiver pagando o conselheiro, está fora da lei, né? Porque até onde a gente sabe, até onde a gente conhece, são cargos não remunerados. Eles são eleitos, né? Democraticamente eleitos e não indicados pelo executivo. O executivo só vai indicar o seu representante no conselho, mas os demais devem ser eleitos e não são remunerados. Com certeza, professora. Não são remunerados, não é dado apoio, inclusive, o próprio Conselho de Recursos Hídricos, houve uma mobilização dos conselheiros para garantir apoio para que os conselheiros de outros municípios pudessem chegar, representantes da sociedade civil. Felizmente, né, houve essa mudança e esses conselheiros podem, então, participar, para ver a dificuldade que é. Professora Cesarina, aqui são muitos, aqui as perguntas aqui no Instagram, Projeto Oicos, alunos relembrando aqui que estiveram lá em Jutuba, a nossa presidente Vanessa Mello,
fazendo aqui seus agradecimentos, elogiando. E aqui também no Facebook, nosso público. E nós chegamos ao fim, né, dessa live, finalizamos o ciclo de diálogo com saneamento, com esse terceiro momento. Agradecer, vou começar aqui agradecendo, nós tivemos a presença de 7 profissionais aqui, nesse diálogo com profissionais. Professor Dr. José Almir, professor Antônio Noronha Tavares, o engenheiro sanitarista Josué Rocha, engenheiro sanitarista Davi Cavalcante, engenheira Aline Christian, professora da UFPA, Juliano Pontes, e agora a professora Cesarina, que nos brindou com esse momento histórico. Nós estamos exercendo esse papel de sensibilizar, de motivar, de formar, né, de orientar. Né? Eu penso que os que já estão assistindo aqui pelos relatos, né, pela audiência, e os que vão assistir, com certeza, vão se sentir tocados pelas informações e motivados a incorporar, a agregar e ter o controle social, exercer o controle social na sua comunidade, buscar os seus pares na sua rua, no seu quarteirão, no bairro, na sua cidade, no seu município, no seu estado. E, com isso, garantir, né, que os comunitários ocupem o lugar de direito. Professora, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, em nome da nossa presidente, Vanessa Mello, agradece imensamente a senhora por suas contribuições no nosso ciclo de diálogo profissional. Muito obrigado. Eu que agradeço, Valdinei. Eu que agradeço a gentileza do convite. Um abraço. Um abraço para todos, alunos queridos. Saudades. Boa noite aos ouvintes do Instagram e boa noite aos ouvintes do Facebook. Vamos para um novo tema. Tá? Depois a gente vai discutir para o próximo ciclo de diálogos com profissionais pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Seção Pará. Isso garantir. Muito obrigado. Não fala nada, né? Sair daqui. Com licença, professor. Tchau, tchau. Tchau.